Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é: em qual direção o futuro da Terra irá se abrir? Aqui comigo está o Rogério. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio. O tema de hoje, falando sobre a questão da justiça global, a gente vai falar um pouco mais na questão global, o que acontece no mundo como um todo, visando não apenas o Brasil, e a gente vai falar também um pouco mais a fundo sobre a questão da utopia. Utopia na Terra é algo a ser almejado pela Rap Science, a gente busca concretizar a utopia. A gente vai falar um pouco mais a fundo também sobre esse tema, e antes de iniciar, o Rogério vai ler o poema. Assimile o que é verdadeiramente certo. Pode parecer que os meios de comunicação japoneses tenham a liberdade de publicar e veicular o que querem, mas há diferenças de nível mesmo dentro dela. Neste momento, está se formando uma linha divisória clara entre a mídia que recebe as bênçãos de Deus e as que não recebe. Sem dúvida, isso está ocorrendo, pois a Rap Science tem deixado claro o que é o bem e o que é o mal. Restringir as declarações a fim de negar Deus, Buda, os espíritos ou mundo espiritual é o mesmo que sucumbir aos sistemas políticos atuais da Coreia do Norte e da China. Estamos trabalhando arduamente em busca da verdade religiosa. Ao mesmo tempo, também estamos nos esforçando visando a liberdade política, os direitos políticos e a utopia aqui na Terra todos os dias. Ao fazer isso, nunca devemos esquecer o seguinte: pense no que é certo da perspectiva de Deus. Com base nisso, decida as medidas políticas e a direção que este país deve tomar. A resposta está escrita nos diversos livros que publiquei. Quer dizer isso às pessoas do mundo inteiro. A Rap Science manifesta opiniões sobre justiça, assim como sobre as coisas que vão contra a justiça. Algumas das coisas que dizemos podem estar em conflito com o sistema político de algum país, com seu sistema econômico ou com a atitude dele em relação à fé. No entanto, por favor, vamos amadurecer. Sejamos maduros e assimilemos o que é verdadeiramente certo. O futuro da Terra irá se abrir na direção para o qual meu dedo está apontando. Jamais desistiremos de lutar até o dia em que a justiça global seja estabelecida. O mestre comenta a questão da mídia. Ele fala que tem uma linha divisória clara entre a mídia que recebe as bênçãos de Deus e a que não recebe. Isso é um ponto importante, porque a mídia acaba sendo uma ferramenta muito utilizada pelas pessoas para absorver informação, para criar a própria opinião. Mas o mestre comentou isso no livro As Leis de Messias também. O fato de uma pessoa ser famosa ou influente não significa que ela está falando a coisa certa. A gente tem que ficar muito atento com isso. O fato de uma pessoa ter PhD, o fato dela ser mestre, dela ter um doutorado e ela falar num podcast ou ela falar na televisão, não quer dizer que ela está falando a coisa certa. O fato de estar numa mídia não quer dizer que está certo também. Essa questão do certo ou errado, nós mesmos temos que definir através do aprendizado, do estudo da verdade. Esse é o primeiro ponto. Existe sim informações celestiais, que são, como o mestre comenta, essa mídia que recebe as bênçãos de Deus, e existem informações que são infernais. E elas estão disponíveis para todo mundo. Hoje, houve a democratização da informação. Toda pessoa tem acesso a informações que antes você não teria. E cabe a cada pessoa agora saber filtrar essas informações, qual informação você vai absorver, qual informação você vai descartar e como que você vai conduzir a sua vida com base nessas informações. Mas a gente tem que ter tomar esse cuidado com o fato de estar na mídia não significa que está certo. Hoje em dia, assim, tá muito na moda rede social, né? Então, não tenho nenhuma.
É, não perde nada. É, Mas assim, uma pessoa que tem mais seguidores no Instagram não quer dizer que ela esteja mais próxima de Deus, né? exato. Uma publicação que tenha mais curtidas não quer dizer que essa publicação seja mais Correta. celestial. E isso é assim, já é difícil, né? Tudo que você posta, né, já uma pessoa do outro mundo já pode visualizar, né? Então tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que é a praticidade, né? O lado ruim é que você é difícil discernir o que é certo e o que é errado, né? Mas como você falou antes, né? Como é que faz para discernir o que é certo e o que é errado? É através do estudo da verdade, né? Da verdade búdica, né? Que é pregado pelo mestre Okawa, né? E por isso que assim, a gente se esforça, né? Para que esses ensinamentos cresçam, né? A gente acredita nesses ensinamentos, acredita se é uma idade de seguir, né? Muitos problemas assim vão ser resolvidos. Eu falo para mim mesmo, né? Como assim? Assim, porque eu depois que conheci, né, comecei a praticar os ensinamentos, eu comecei a ter um rumo mais definido na minha vida, né? Entender o que é felicidade, encontrar assim, as impurezas do meu coração, né? E ele fala também, né, que uma pessoa que é famosa, que ganha muito dinheiro, não é necessariamente uma pessoa que vai voltar para os níveis mais elevados, né? Pode ser até o contrário, né? Pode ser o contrário. Né? Lógico que ela influencia o pensamento de muitas pessoas, né? Mas se ela influenciou para o lado negativo, então infelizmente ela vai ter que arcar com as consequências. E o pecado de você, no caso, levar uma pessoa para o caminho errado por algo que você fala ou prega é o pecado mais grave que tem. O mestre até comenta que é pior mesmo que você cometer um crime. É você levar a pessoa para um caminho errado devido ao que você fala. Assim, ele fala assim no caso assim das religiões errôneas, né? Existem pessoas que pregaram ensinamentos errados, né? E assim, tem muitos seguidores, né? E ele fala assim, mesmo que a pessoa, né, no outro lado, né, esteja sofrendo, ela tenha refletido e se arrependido, enquanto tiver seguidor ainda daquilo que ele pregou errado, ele não vai poder sair do inferno. Então isso é uma coisa bem assim, assustadora, né? Chega a ser assustador, né? Eu pensei porque assim, eu segui algumas religiões que, do ponto de vista do mestre, né, do local, estavam erradas, né? Aí acabei tomando a decisão de sair, mas só depois que você sai, você olha de fora, você começa a perceber as consequências negativas que isso traz, né? Porque quando você está lá dentro, você acha que está tudo certo, né? Então, é muito importante, assim, o que eu acho, assim, primeiro é o estudo, né? É estudo daquilo que é certo. Você tem que evolucionar, assim, eu também quando cheguei na Rap Science, né, não tive, assim, não foi amor à primeira vista. Eu só tive convicção mesmo quando comecei a estudar e praticar, né? E eu sei que tem muita gente, pode ter gente ouvindo que é membro, ou gente que talvez não seja membro, né? É lógico que você tem todo o direito de duvidar, né, dos ensinamentos, mas só duvidar e não fazer nada também acho que é uma atitude meio passiva, né? Então experimenta ler, né? Ler e praticar. Aí você vai saber se é certo ou não, né? Eu assim, não sei se como foi o seu caso, mas eu tive minhas dúvidas, né, quando cheguei na Rap Science. Tenho até hoje. É normal a gente ficar desconfiado, né? Uma religião nova, não é muito conhecida ainda no Brasil, né? Infelizmente, mas eu senti uma energia boa. Mas só de você sentir já ainda não é suficiente, né? Eu precisava. Tem que tomar cuidado com essas energias boas, né? Porque você é muito assim, influenciável, né? Aí eu comecei a ler, comecei a gostar, e quando eu comecei a praticar, aí eu falei, não, realmente é o caminho que eu estava buscando. Aí eu tive convicção que realmente o que está sendo pregado é correto. E aí eu decidi me afastar, né, da região que eu frequentava antes, né? E realmente entrou em conflito, né? Realmente era bem diferente do que estava sendo pregado, né? E eu vi que
eu seguisse aquele caminho, né, acho que não ia ter consequências muito boas, né? Então, assim, assim, o que é correto, a justiça, né, que a gente falou no capítulo anterior, assim, ela é baseada nos valores espirituais, né? Em conjunto, né, com os valores mudantes. A gente não pode, né, ficar só no etéreo, né? Tem que ter uma conciliação. Falando em etéreo, aqui o mestre fala da questão que a gente está se esforçando visando a utopia aqui na Terra. Eu vou falar a minha perspectiva da utopia, mas queria ouvir a opinião do Rogério. O que para você é a utopia que a gente tanto almeja aqui na Rap Science? Essa construção da utopia? Olha, a utopia é um lugar, né, que não exista assim, infelicidade, né? Agora falando em termos mais concretos, né, não exista pobreza, não exista conflitos, né? Lógico que não vai ser todo mundo igual, né? Porque igual não existe, mas assim... Aí é inferno, né? Todo mundo igual, todo mundo igual sofrendo. Mas assim, não existe a pobreza, né? Não existe conflitos, assim, mas difícil nunca existe, mas assim sempre vai ter assim uma solução diplomática. Eu acredito assim que as pessoas vivem em harmonia, assim, com saúde também, né? Saúde também é importante. O que eu vejo quando eu penso em utopia, eu sempre penso naqueles dois eixos que o mestre fala no livro As Leis do Sol, que é o eixo o eixo vertical do progresso e o eixo horizontal da harmonia. A utopia seria um mundo no qual as pessoas elas estão crescendo e se desenvolvendo ao mesmo tempo em que elas estão em harmonia com os outros. Elas respeitam as pessoas ao redor. E a utopia, apesar do termo utopia, como você fala, utopia, utópico, significa algo inalcançável. A utopia que o mestre prega, ela é bem concreta. É algo que é um objetivo mesmo. É você chegar um momento no mundo... Claro, todas as pessoas vão viver sob a lei da causa e efeito. A utopia, ela não é um mundo cor-de-rosa, em que todo mundo é happy, ninguém tem problema... Porque mesmo na utopia, vai continuar sendo o plano físico. Porém, os princípios da verdade vão estar mais bem estabelecidos. E vai ter o progresso e vai ter a harmonia ao mesmo tempo. Não vai ter esse desbalanço tão grande entre progresso e harmonia. Você vai ver muitas pessoas se desenvolvendo, mas em harmonia com um todo. Isso com a fé em Alcântara estabelecida como um centro e o ensinamento sendo pregado, as pessoas praticando o ensinamento e levando esse ensinamento para o cotidiano, essa utopia ela é possível. Seria um lugar assim adequado para o aprimoramento espiritual, né? Espiritual, né? Em que as pessoas tivessem assim o que é necessário para poder se aprimorar, né? Vamos pegar um exemplo assim extremo, né? A pessoa que vive na pobreza é difícil ela assim se aprimorar espiritualmente, porque ela só vai querer comer, né? É instinto, né? Pode falar, desculpa. Não, assim, rapidinho, assim, ela não vai pensar em fazer reflexão, né? Uma vez acho que eu dei um panfleto lá para uma mendiga, ela quase bateu, né? Eu lá pedindo comida, eu dei um panfleto da Rap Science, né? Ela acho que ela não gostou muito, né? Ela queria comida, né? Queria comida, assim. Então é o instinto dela, né? É o instinto da pessoa. Se a pessoa está passando fome, ela não vai pensar em fazer meditação. Ou se a pessoa está com problema financeiro, né? Está numa situação difícil, é difícil, assim, ter uma paz de espírito para você olhar para dentro e você se autoaperfeiçoar. Então essas condições extremas, assim, realmente elas dificultam, né? Ou por exemplo, quem está na Ucrânia, né, no país de guerra, né? Você fica com medo, né? Você não vai, eu vou fazer meditação nos 4 estágios. Você não vai conseguir se concentrar. Então são essas situações extremas assim que tiram a paz de espírito, né? Que não deixam você ter um ambiente adequado para a sua evolução espiritual.
No caso, a riqueza extrema também causa Uma degradação, né? Isso que eu queria na verdade, complementar, né, o seu comentário, que esses dois extremos vão levar com que as pessoas não treinem a alma delas. Uma pessoa que ela nasce num ambiente extremamente afluente, ela fala, eu não vou precisar trabalhar, eu não vou precisar fazer nada, eu vou ficar aqui sentado assistindo televisão e apostando o dinheiro do meu pai. Ela tem comida à vontade, é o contrário da pessoa que não tem nada, só que ela também não treina a alma dela, porque ela vai comer o que ela quiser, não vai precisar trabalhar, não vai precisar fazer nada. Ela vai ter a degradação espiritual também, claro, se ela não tomar cuidado. Então é bem complicado, né? Por isso que assim, a gente fala sempre do caminho do meio, né? Isso desde a época do Shakyamuni Buda, né? Está sendo pregado, né? Mas assim, se a pessoa não tiver cabeça, né? E viver num ambiente muito assim, que é tudo fácil, ela não vai entender assim. Esforço. Exatamente, não precisa fazer esforço, ela também não vai entender o sofrimento das pessoas. E se você não entende o sofrimento das pessoas, é difícil dar amor. Por mais que você queira, né? Eu percebi, né? Uma das partes mais importantes da correta visão é você compreender os outros, mas né, se tudo assim, né? Se você não compreende, como é que você vai né? Se você não entende o sofrimento, como é que você vai compreender? Aí você vai para a sua dificuldade, essa aí é fraca, não sei, né? Vai começar a julgar, né? Julga, vai né? no julgamento. Então realmente é complicado, né? Acho que realmente assim, a resposta disso é o caminho do meio, né? Na questão da pobreza extrema que você comentou, tem muitas pessoas que acabam me perguntando se Deus, o Sr. Alcantara, ele é tão misericordioso, ele é tão bondoso, por que uma pessoa nasce numa situação de extrema pobreza a ponto de, como você comentou, ter que pedir dinheiro na rua, ela não tem casa, ela é uma situação de sobrevivência mesmo, ela está sobrevivendo. Existe a lei da causa e efeito, existe o karma. E a gente olha a pessoa nessa situação e você fala, Deus ele é muito ruim, ele está punindo essa pessoa. Mas por outro lado, pode ser, e eu acredito nisso, que essa pessoa, sob a lei da causa e efeito, ela esteja tendo uma oportunidade de mudar. Ela está passando por esse processo agora para aprender algo, ou para ela aprender até mesmo a sobreviver. E, quem sabe numa próxima ou até nessa, ela consiga ter um crescimento. O fato dela estar sobrevivendo não significa que ela é pior ou que ela é melhor do que os outros. Porque, pela ótica espiritual, não importa as suas posses. Não interessa quanto dinheiro você tem, se anda de carro, se não anda. Essa pessoa, ela está dentro do treino da alma dela também. Pra gente é uma situação deplorável, mas se você como será que foi o passado dessa pessoa? Analisando a lei da causa e efeito. Se você for analisar a lei da causa e efeito de cada pessoa, desde que a alma dela foi criada, você vai entender perfeitamente por que ela está na situação que ela está. Na verdade, assim, a gente não sabe, assim, a gente olha pela perspectiva desse mundo, né? Mas a Repsize ensina, isso não é só a Repsize, né? Outras religiões, existem outras reencarnações, né? E tudo é resultado, assim, a situação hoje da sua vida é resultado do que você plantou em outras vidas também. Né? Eu procuro não ficar muito preso a isso, mas assim... É muito filosófico, né? Um negócio muito abstrato. Isso, é muito abstrato, mas né, no budismo, assim, era muito claro, né? Você planta aquilo que você colhe. Né? Pra pessoa estar numa situação que planta, dessa, né? Eu também falo ao contrário direto. Isso aí eu falo ao contrário, eu falo o gato correr atrás do rabo, eu falo o rabo correr atrás do gato. Eu não sei que dá um bug aí. Não, eu também falo errado direto. Eu só percebi porque eu falo errado também. Direto eu falo, você só planta o que você colhe. Você colhe o que planta, agora foi certo. Então, realmente, assim, a pessoa, pra estar numa situação dessa, ela alguma coisa fez, assim. Né?
E assim, o que a gente pode fazer é rezar para que, né, que ela plante coisas boas para não precisar passar por isso. Né? E ser alguém que vai gerar riqueza no mundo também. Porque a solução da pobreza é a riqueza. Então você vai ver às vezes pessoa falando que é injustiça, tal. Tá bom. Mas o que você faz para que a pobreza não aumente no mundo então? Ah, eu uso 4 cartões de crédito. Tá tudo estourado. Então, você está contribuindo para a pobreza. Pobreza, né? Não dos executivos dos bancos, né? Mas a pobreza no mundo. Eles estão adorando que você faz isso. Estão adorando. Eles vão te dar mais 6 cartões de crédito. Aí depois vem o advogado deles e pode ser na cadeia ainda. Eu acho que essa é uma reflexão importante. O que eu estou fazendo? Agora, o meu poder é limitado? Eu sou um mero ser humano? Ou sou? Mas o que eu estou fazendo então para que a pobreza não aumente no mundo? Essa é uma reflexão importante. Acho que é mais produtivo pensar nisso do que ficar pensando que o mundo é injusto, que... enfim. Acho importante assim também é você mudar seu coração para não atrair, né, situação de pobreza, né? Que a gente tem assim, tem alguns, né? O Brasil é um país cristão, né? E às vezes no cristianismo rejeita a riqueza, né? Porque acho que Jesus, não sei se Jesus fala isso, abençoados são os pobres, né? Pobreza honesta, né? Então esse tipo de pensamento você acaba atraindo a falsa riqueza. Você bem, né, ter bastante bem, ser uma pessoa rica, mas de forma honesta, isso é totalmente legítimo, né? E assim, pelo contrário, se você tiver mais dinheiro, você vai poder ajudar mais pessoas, né? Se você é uma pessoa, né, que está com o coração sintonizado, você tendo bastante assim, poder, você vai poder assim, abrir uma empresa, dar emprego para as pessoas, né? Fazer coisas que sejam úteis, né? Então a riqueza ela é um bem, né? Se você tiver com o coração sintonizado com Deus, né? Só que se você rejeita a pobreza, acha que, né, os ricos são só exploradores pobres, então você acaba atraindo a situação de pobreza para você. E cria mais pobreza no caso. Exatamente. Né? Então isso é importante assim, corrigir isso daí. A Rap Science ela vê a riqueza como um bem, né? Porque para manter a instituição Rap Science precisa haver doações, né? Para construir templos, né? Para publicar livros. E se você é uma pessoa bem sucedida e pode fazer doações, mais pessoas vão ser salvas. E vão existir mais templos, né? Vai existir mais livros, né? Que as pessoas possam estudar, né? A verdade búdica. Então a riqueza ela é um bem, né? Se for bem utilizada. E caso a pessoa fale assim, não, eu acho que a pobreza é algo certo. Então pelo menos não tem inveja de quem é rico. Exatamente. Não critica quem tem. Fala, não, eu acho que a pobreza é certa. Tá bom, vive na pobreza. Só que ficar falando que o rico é explorador, que isso aí é inveja. Lógico que tem ricos e ricos, né? Tem, né? Mas assim, você não pode ter inveja, né? Lógico que tem ricos que são pessoas boas, né? São pessoas que, né, estão contribuindo para a sociedade, né? Mas assim, o importante é você não sentir inveja, né? E você almejar ser uma pessoa rica de uma forma legítima. Em primeiro lugar, deixar as continhas no azul. Exatamente. Esse é o primeiro desafio. Toda pessoa que fala que o mundo é desonesto, não sei o que, então paga a faturinha do cartão, vive no azul, aí beleza. Aí vai pro próximo passo. Até lá, velho, eu acho que não tem papo não, velho. Ganha 5, gasta 10 e fala que o mundo é injusto? Não dá, né? Não dá nem pra discutir, né? Isso de você gastar mais do que, né, do que seu poder aquisitivo, diz que é amor que rouba, né? É a gana, né? É a ganância. Você querer financiar o carro e, né? Tudo bem, você quer ter um carro, mas financia, aí não paga, aí vai ao banco aprender o carro. Aquela festa do brasileiro. Aí quem tá ganhando dinheiro é as financeiras, né? Os advogados aí. Pois é. Mas assim, isso aí não tá contribuindo nada para a sociedade, né? É um trabalho mesmo de autoanálise. Porque é muito mais fácil a gente ficar bravo com o planeta do que querer se mudar. Exatamente. É muito mais fácil falar que
todo mundo é desonesto, todo mundo é injusto. Tá bom, e aí? Mas o que eu vou fazer então para melhorar um pouquinho? É igual a Madre Teresa de Calcutá falava: eu posso ser apenas uma gota no oceano, mas se eu não existisse, o oceano seria menor. A gente é assim também, cada um de nós aqui é uma gota no oceano. Mas se você não existisse, o oceano ia ser menor. Seja a parcela de contribuição que você faz, ela é importante. Uma revista que você doa, um panfleto que você doa, um link que você compartilha, ou o seu esforço em querer ser uma pessoa melhor, é uma gota no oceano. E ele está ficando maior por causa disso. Exatamente, né? É aquele esforço constante, né? Você precisa, por exemplo, eu gosto do exemplo de correr, né? Manda ver. Né? Assim, vou correr uma maratona. Você nunca correu na vida, vai correr uma maratona, não vai dar muito certo, né? Primeiro quilômetro já infartou. Primeiro quilômetro não, primeiro 100 metros já. Tem que chamar o SAMU. 1 quilômetro é bastante. As veias entupidas, né? De colesterol. Mas se você fizer esforço contínuo, assim, corre 1, corre meio, né? Aí um dia, quem sabe, né? Você consiga. Comprido, mas você pode ter uma vida mais saudável, né? Pelo menos, né? Não correr uma maratona. Maratona é muito longo, né? Mas nem é saudável, na verdade, correr a maratona, né? Eu nem correr 42 km. Não é saudável, porque o seu coração vai ficar hipertrofiado. Você não vai ter saúde com aquilo. Você perde saúde, né? O legal é o desafio, mas você vai morrer com 50 anos no máximo. Mas, assim, ter uma vida saudável, assim, fazer exercício regular, assim, você pode fazer sacrifícios pequenos, né? Isso é onde eu queria chegar. Sacrifícios pequenos. Acúmulo de pequenos sacrifícios, né? Sair um pouco da zona de conforto, né? Não precisa sair muito, né? Sair muito também se desiste depois, né? Aqui no final do poema tem um trecho bastante importante. O mestre comenta: sejamos maduros e assimilemos o que é verdadeiramente correto. O futuro na Terra irá se abrir na direção para a qual meu dedo está apontando. Essa questão de ser maduro é importante, né? Ele usou o termo maturidade. Essa maturidade no sentido de você conseguir, muitas vezes, quebrar um valor que você tem dentro de você. E quando você aprende a verdade vai contra o que você acredita. Aí você tem que ter a maturidade de quebrar o que você acredita e construir com base na verdade. Isso exige maturidade. Por exemplo, você acha que o ideal é o governo tomar conta das pessoas, que é o Estado grande. O mestre fala do Estado pequeno, também não é Estado zero, é Estado pequeno. Se você acha que o Estado grande é a solução de tudo, o mestre está falando que não é, o ideal não é isso. Aí vai dar um confronto. Aí tem que ter a maturidade de quebrar o que você acha e construir o que está, no caso, a verdade está falando. E o mestre comenta que você quer saber o futuro da Terra? É a direção que o mestre está apontando. Pode parecer que hoje isso seja absurdo, hoje é. Mas daqui 100 anos, 200, 1000, a humanidade vai perceber que a humanidade trilhou esse caminho que o mestre estava apontando. Porque ele é o Senhor Alcantari. É ele que decide o rumo da humanidade. O mestre Okal não é só um ser humano. Ele é parte do advento do Senhor Alcantari e por isso que ele está mostrando o futuro da humanidade. Essa parte de maturidade, assim, é bem difícil, né? A gente fala como se fosse super maduro também, né? Mas é o trabalho. Se cada um for parar e olhar para si mesmo, isso independe da idade, né? Não é porque sou mais velho, mais novo aí, mais maduro. Na verdade, tem de tudo, né? Tem de tudo, né? E ele é sempre muito claro, né? Que a iluminação não depende da idade. Pode ter pessoa muito mais nova que você, mas vai ser mais iluminada. Ou pessoa que está muito menos tempo, começou a trilhar esse caminho há menos tempo, que pode já estar num nível mais avançado que você, né? E a maturidade é você, assim, ter, assim, saber o que é certo, mas ser flexível, né? Com relação a certos conceitos próprios, né? Como você falou, né?
Isso é complicado, né? Abrir mão de conceitos Formados. formados requer esforço, né? Porque você tem que desconstruir e isso incomoda, é a zona de conforto que você comentou. Você tem que desconstruir algo que você já tinha como verdade. Aí você tem que quebrar aquilo, isso dói, né? Por isso que exige maturidade. A tendência é se revoltar com aquilo. Ou falar, não, o mestre tá ficando doido. Tá errado isso aqui, traduzir errado. É complicado, né? Mas assim, se a gente acredita, né? Acredita, se a gente é fiel da Rap Science, ele realmente, assim, o que ele fala é o correto, né? A nossa opinião é dele, assim, a dele é a mais correta, né? Você tem que aceitar, né? Essa é a dificuldade de ser um discípulo, no caso, né? Não é nada confortável. Mas é assim que a nossa alma cresce. Exatamente. O crescimento ele é acompanhado de dor. Essa é o subproduto do crescimento é a dor, não é o prazer. Toda a transformação, ela gera dor. É que nem a lagarta transforma em borboleta, né? Ela passa por um estágio lá que ela tem que um casulo, não sei o que, isso eu não sei, não sou mal. Crisálida. Mas acho que assim, depois que ela vira borboleta, ela assim, é como se tivesse assim tirado aqueles conceitos assim obsoletos, né? Não sei se esse foi muito bom, mas não, foi bom. acho que é mais ou menos isso. Assim. Essa transformação no caso da lagarta. Ou da cobra, né? A cobra troca de pele, né? De tempos em tempos, né? Deve ser um processo doloroso, né? Trocar de pele, estica, né? Estica, você, né? Deve doer, mas depois ela se sente renovada. Eu acho que é mais ou menos esse processo. E se ela não estica e não troca de pele, ela morre. Exatamente. Ela não consegue mais existir. E chega uma hora que a gente tem que fazer isso, se quiser crescer, né? Exatamente. A gente está sempre mudando, né? E quando a gente é na Rap Science, assim, alguma coisa vai entrar em choque. Valores antigos. Né? Porque eu era de outra religião, né? Pelo ensinamento da Rap Science, essa religião não era correta. Então muita coisa entrou em choque em mim. Mas com o tempo, né? Eu fui estudando, eu fui realmente o que eu seguia não era correto. Aí eu decidi por deixar a outra religião, né? E deixar a religião não é só deixar a religião, você deixa tudo, né? Os amigos, as convivências. Então você tem que assim. E você vê que assim. A amizade assim, que eu tinha lá era supérflua, né? Que as pessoas que conversavam, passavam horas, nem assim, casaram e nem te avisam, sabe? Nem aceitam mais, nem convite de rede social, sabe? Assim. Por você seguir, ter uma outra linha de pensamento. Mas foi um preço que eu paguei, né? E eu sabia que. Não sabia que ia ser tanto, né? Mas sabia que ia perder umas amizades. Mas hoje eu tô convicto que realmente foi a decisão certa. Foi essa desconstrução, no caso, que foi necessário se fazer. Exatamente. Que é acompanhada de dor. Mas você constrói algo novo em cima, no caso. No caso assim, é você sair do comodismo, né? Não é fácil, né? Mas assim, o que é certo, sim, você tem que seguir, né? E se você um dia optar pelo que é certo, você vai ter o preço a pagar. Mas no futuro não se arrepende quando segue. E quando você chegar mais pra frente, putz, eu devia ter seguido. Aí já tá demais, né? Tá demais não, né? Mas o tempo que você podia ter aproveitado, né? Perdeu o tempo, né? Você pode começar, acho que nunca é tarde pra começar de novo. Mas o tempo que você podia ter aproveitado, né? De uma forma mais produtiva, infelizmente aí não tem como voltar mais. Isso aí. Bom, a gente vai ficando por aqui. Agradeço aos ouvintes por terem nos acompanhado e agradeço ao Rogério pela companhia. Obrigado a todos e continuem nos acompanhando. Isso aí, um abraço. Abraço, boa noite. Assimile o que é verdadeiramente certo. Pode parecer que os meios de comunicação japoneses têm a liberdade de publicar e veicular o que querem,
mas há diferenças de nível, mesmo dentro dela. Neste momento, está se formando uma linha divisória clara entre a mídia, que recebe as bênçãos de Deus, e as que não recebe. Sem dúvida, isso está ocorrendo, pois a Rap Science tem deixado claro o que é o bem e o que é o mal. Restringir as declarações a fim de negar Deus, Buda, os espíritos ou mundo espiritual é o mesmo que sucumbir aos sistemas políticos atuais da Coreia do Norte e da China. Estamos trabalhando arduamente em busca da verdade religiosa. Ao mesmo tempo, também estamos nos esforçando visando a liberdade política, os direitos políticos e a utopia aqui na Terra todos os dias. Ao fazer isso, nunca devemos esquecer o seguinte: pense no que é certo da perspectiva de Deus. Com base nisso, decida as medidas políticas e a direção que este país deve tomar. A resposta está escrita nos diversos livros que publiquei. Quer dizer isso às pessoas do mundo inteiro. A Rap Science manifesta opiniões sobre justiça, assim como sobre as coisas que vão contra a justiça. Algumas das coisas que dizemos podem estar em conflito com o sistema político de algum país, com seu sistema econômico ou com a atitude dele em relação à fé. No entanto, por favor, vamos amadurecer. Sejamos maduros e assimilemos o que é verdadeiramente certo. O futuro da Terra irá se abrir na direção para o qual meu dedo está apontando. Jamais desistiremos de lutar, até o dia em que a justiça global seja estabelecida.